Agora, 100 anos depois do desaparecimento de um alpinista britânico durante uma expedição ao Monte Everest, os escaladores parecem ter encontrado seus restos mortais. Andrew Irvine, que desapareceu junto com o renomado explorador George Mallory, cujo corpo foi encontrado em 1999. Durante 100 anos, a montanha mais alta do mundo guardou segredos que os cientistas não conseguem explicar e mistérios sobre os quais os alpinistas não se atrevem a falar. No alto de suas encostas congeladas, corpos permanecem preservados como se o próprio tempo tivesse parado. Vozes estranhas ecoam pelo gelo e pegadas inexplicáveis aparecem onde nenhum ser humano deveria conseguir passar. Então, em 2024, o derretimento das geleiras finalmente revelou algo que estava oculto há um século. Algo que poderia reescrever tudo o que pensávamos saber sobre as conquistas da humanidade. Um mistério enterrado no gelo. O Monte Everest se ergue a 8.848 metros acima do nível do mar, o ponto mais alto da Terra. É um lugar onde o ar contém apenas 1/3 do oxigênio encontrado ao nível do mar, e onde as temperaturas podem despencar para menos 40 graus Celsius. A montanha fica na fronteira entre o Nepal e o Tibete. E o povo Sherpa local a chama de Chomolungma, que significa deusa mãe do mundo. Eles acreditam que a montanha é uma divindade viva, capaz tanto de abençoar quanto de destruir aqueles que ousam escalar suas encostas. Por décadas, os livros de história nos ensinaram que Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay foram os primeiros humanos a chegar ao cume em 29 de maio de 1953. Mas e se isso não for totalmente verdade? E se 2 homens tivessem chegado ao topo quase 30 anos antes? E a montanha simplesmente se recusasse a deixá-los voltar para contar sua história? George Herbert Lee Mallory nasceu em 1886 em Cheshire, Inglaterra. Ele não era apenas um alpinista, mas também um estudioso que ganhou uma bolsa de estudos em matemática aos 13 anos e posteriormente estudou na Universidade de Cambridge. Entre seus amigos estavam algumas das mentes mais brilhantes de sua geração, incluindo o famoso economista John Maynard Keynes. Mas a verdadeira paixão de Mallory eram as montanhas. Ele começou a escalar aos 18 anos e rapidamente se provou um dos alpinistas mais talentosos de sua época. Mallory viu o Everest pela primeira vez em 1921 como parte da expedição de reconhecimento britânica. Ele mapeou as rotas de acesso à montanha e se tornou o primeiro ocidental a contemplar sua encosta oeste. Foi durante essa expedição que ele percebeu algo crucial em altitudes tão extremas. Os alpinistas precisariam de oxigênio suplementar para sobreviver. O ar era simplesmente rarefeito demais para o corpo humano funcionar normalmente. Andrew Commonman Irvine, conhecido por todos como Sandy, era um homem muito diferente. Nascido em 1902, ele tinha apenas 22 anos, quando se juntou à expedição de 1924. Quase não tinha experiência em escalada, mas possuía um talento notável para a engenharia mecânica. Sandy conseguia consertar qualquer coisa. Quando o aparelho de oxigênio começou a apresentar defeitos, Sandy redesenhou todo o sistema, tornando-o mais leve e confiável. Mallory considerou essa habilidade essencial para alcançar o cume e escolheu Sandy como seu parceiro de escalada apesar de sua inexperiência. Em 8 de junho de 1924, Mallory e Irvine partiram de seu acampamento avançado a aproximadamente 8.170 metros de altitude. Eles carregavam cilindros de oxigênio modificados e vestiam várias camadas de roupas de lã e algodão. Os alpinistas modernos usam macacões de plumas e jaquetas de Gore-Tex. Mallory e Irvine usavam tweed e seda. Às 12h50, o geólogo Noel Odell estava escalando abaixo quando as nuvens se dissiparam repentinamente.
Ele olhou para cima e viu duas pequenas figuras negras silhuetadas contra a neve movendo-se firmemente para cima em direção ao cume. Odell escreveu mais tarde que eles pareciam estar indo com força total em direção ao topo. Então as nuvens se fecharam novamente e George Mallory e Sandy Irvine nunca mais foram vistos com vida. Na manhã seguinte, uma equipe de busca encontrou seus acampamentos vazios. A única pista eram 2 sacos de dormir dispostos em uma estranha forma de T. Nenhum corpo, nenhum bilhete, nenhuma explicação. Por 75 anos, o destino deles permaneceu um dos maiores mistérios da história da exploração. Então, em 1999, uma expedição americana liderada por Conrad Anker fez uma descoberta impressionante. A 8.166 metros de altitude na face norte, Anker avistou algo branco contra a rocha cinza. Era o corpo de George Mallory congelado e preservado pelo frio extremo, deitado de bruços como se simplesmente tivesse se deitado para descansar. Sua perna direita estava quebrada. Uma corda de escalada ainda estava firmemente enrolada em sua cintura, sugerindo que ele havia caído enquanto estava amarrado ao seu parceiro. Seus óculos de neve estavam no bolso em vez de no rosto, o que significava que ele provavelmente estava descendo na escuridão. Mas o detalhe mais perturbador era o que estava faltando. Antes de partir para o cume, Mallory havia prometido à sua esposa Ruth que deixaria uma fotografia dela no topo do Everest. Ele guardou a foto cuidadosamente no bolso interno do paletó. Quando a equipe de busca examinou seu corpo, a fotografia havia desaparecido. Será que Mallory chegou ao cume e deixou a foto de Ruth no ponto mais alto da Terra antes da tragédia na descida? A única maneira de saber com certeza seria encontrar a câmera que eles carregavam. Especialistas da Kodak afirmaram que o filme ainda poderia ser revelado mesmo depois de um século no gelo. Então chegou setembro de 2024. Uma equipe da National Geographic, liderada pelo cineasta Jimmy Chin, explorava a geleira central de Brook quando avistou algo emergindo do gelo derretido. Era uma bota de couro com solado de pregos. Dentro da bota, um pé humano. Dentro da meia, costuradas com linha vermelha, estavam as iniciais a C. Irvine. 100 anos após seu desaparecimento, Sandy Irvine foi encontrado. Sua sobrinha neta, Julie Summers, disse que se emocionou até as lágrimas. A descoberta prova que ele caiu do North Face. Seus restos mortais foram encontrados muito abaixo do corpo de Mallory. Mas a câmera que poderia reescrever a história permanece perdida em algum lugar da montanha à espera de ser encontrada. A montanha manteve Sandy Irvine escondido por um século, mas ainda não havia terminado de revelar seus segredos. Alpinistas que se aventuram nos pontos mais altos do Everest relatam encontros muito mais estranhos do que corpos congelados. Encontros com figuras que não deveriam existir e vozes que parecem vir do nada. Espíritos da montanha. Pembe Sherpa é um dos alpinistas mais rápidos a chegar ao cume do Monte Everest. Em maio de 2004, ele percorreu o caminho do acampamento base até o cume em tempo recorde. 3 dias depois, durante a descida pela Zona da Morte, ele vivenciou algo que mudou para sempre sua compreensão da montanha. Enquanto Pemba parava para descansar perto de um monte de pedras sombras escuras, começaram a se materializar ao seu redor. Eram figuras com forma humana, estendendo as mãos em sua direção como se implorassem por ajuda. Pemba está convencido de que eram os espíritos de alpinistas que morreram tentando chegar ao cume, suas almas presas na montanha porque seus corpos nunca receberam os ritos funerários adequados. Com mais de 200 cadáveres congelados no Everest, os Sherpas dizem que a montanha está repleta de almas inquietas. Os cientistas têm explicações para essas visões. Em altitudes extremas, o cérebro recebe tão pouco oxigênio que começa a apresentar disfunções.
Os níveis de oxigênio no sangue podem cair para apenas 40% do normal, comparável ao de pacientes à beira da morte. Alucinações, confusão e percepção distorcida são comuns, mas as experiências relatadas no Everest seguem padrões difíceis de explicar, como simples privação de oxigênio. Escaladores de diferentes expedições, nacionalidades e épocas descreveram encontros notavelmente semelhantes. Eles relatam sentir presenças invisíveis, uma sensação inexplicável. Toques na pele, visão de luzes sem origem aparente e audição de vozes oferecendo orientação ou avisos. Os cientistas chamam isso de fator do terceiro homem nome, inspirado em uma passagem da famosa obra do poeta T.S. Eliot, A Terra Devastada. O fenômeno foi documentado pela primeira vez por Ernest Shackleton durante sua desesperada travessia da Antártida em 196. Shackleton e 2 companheiros lutavam para atravessar montanhas congeladas, quando os 3 se convenceram de que uma quarta pessoa caminhava com eles. Essa quarta pessoa não existia. No Everest, o terceiro homem apareceu muitas vezes. Em 1933, o alpinista Frank Smay alcançou aproximadamente 8.500 metros sozinho, depois que seus companheiros desistiram. Mais tarde, ele escreveu que teve uma forte sensação de estar acompanhado por uma segunda pessoa durante toda a sua escalada solo. A sensação era tão poderosa que, em certo momento, Smee partiu sua barra de chocolate ao meio e se virou para oferecer um pedaço ao seu companheiro invisível, antes de perceber que não havia ninguém ali. Mas o encontro mais notável com o terceiro homem aconteceu em 24 de setembro de 1975, quando o alpinista escocês Doug Hest e o britânico Doug Scott se tornaram as primeiras pessoas a chegar ao cume do Everest pela traiçoeira face sudoeste. Eles chegaram ao topo às 18 horas, quando o sol se punha, o que significava que enfrentariam um cenário de pesadelo. Teriam que passar a noite na zona da morte, sem barraca, sem sacos de dormir, quase sem oxigênio e sem comida. Hest e Scott cavaram uma caverna rasa na neve logo abaixo do cume sul, a aproximadamente 8.750 metros de altitude. Este foi o acampamento de sobrevivência mais alto já tentado. A temperatura despencou. Doug Scott teve que tirar as botas e colocar os pés sob as axilas de Dual para evitar queimaduras de frio. Conforme as horas passavam lentamente, ambos os homens perceberam algo impossível. Havia alguém mais na caverna de neve com eles. Eles não conseguiam ver essa presença, mas podiam senti-la. A entidade irradiava calor e amizade. Então começou a falar, oferecendo palavras de encorajamento e conselhos práticos sobre como sobreviver até o amanhecer. Uma sensação de alívio e gratidão os invadiu ao perceberem que afinal não iriam morrer. De alguma forma sobreviveram à noite sem perder um único dedo do pé por congelamento. Outros alpinistas relataram experiências semelhantes e agora consideram esse misterioso protetor como o anjo da guarda do Everest. E então há os sons. Quando a escuridão cai sobre o Everest, a montanha ganha vida com ruídos que aterrorizam alpinistas e moradores locais há gerações. Estalos secos e explosões estrondosas ecoam pelos picos, às vezes tão altos que tornam o sono impossível. Para os moradores locais, parece que a montanha está viva e furiosa buscando ser ouvida. Os cientistas explicaram a origem desses sons. Quando o sol se põe e as temperaturas despencam, o gelo glacial se contrai rapidamente. Fendas enormes se formam e blocos gigantescos de gelo se desprendem de alturas impossíveis e despencam montanha abaixo. Mas conhecer a explicação científica não torna a experiência menos aterrorizante. Alpinistas descrevem momentos deitados em suas barracas ouvindo a montanha gemer e se estilhaçar ao seu redor, sabendo que um colapso de gelo poderia soterrá-los a qualquer instante. Os sons da fúria do Everest já ceifaram muitas vidas ao longo dos anos, mas a região mais mortal da montanha fica acima do alcance de avalanches e quedas de gelo, em um lugar onde o próprio ar se torna venenoso
e onde os mortos permanecem exatamente onde caíram, a zona da morte. A 8.000 metros acima do nível do mar, os alpinistas entram no que é conhecido como Zona da Morte. Este não é um apelido dramático inventado por jornalistas. É uma descrição clínica de um local onde o corpo humano não consegue sobreviver por muito tempo, independentemente do preparo físico ou da experiência do alpinista. Na Zona da Morte, a pressão atmosférica cai tanto que cada respiração fornece apenas 1/3 do oxigênio disponível ao nível do mar. O corpo não consegue se aclimatar a essas condições. Em vez disso, o corpo começa a morrer. Os batimentos cardíacos disparam para 140 por minuto, aumentando drasticamente o risco de AVC. O sistema digestivo entra em colapso, causando rápida perda de peso e deterioração muscular. A função cerebral fica gravemente comprometida, levando a confusão, alucinações e julgamento catastrófico. Mesmo com oxigênio suplementar, os alpinistas só conseguem sobreviver na Zona da Morte por 16 a 20 horas. Desde o início das escaladas no Everest, pelo menos 344 pessoas morreram na montanha. Mais de 200 de seus corpos permanecem exatamente onde caíram. Monumentos congelados à ambição e à mortalidade. Recuperar um corpo da Zona da Morte custa entre 60 mil e 100 mil dólares e exige equipes de Sherpas carregando oxigênio e equipamentos em um terreno onde cada passo pode ser fatal. O cadáver mais famoso do Everest pertence a Tswang Palur, um alpinista indiano que morreu em uma nevasca em 10 de maio de 1996. Seu corpo repousou em uma pequena caverna de calcário a 8.500 metros de altitude na crista nordeste, identificável por suas inconfundíveis botas de montanhismo Koflak verde brilhante. Por quase 2 décadas, praticamente todos os alpinistas que se aproximavam do cume pelo norte tinham que passar diretamente ao lado de seu corpo. Muitos precisavam pisar sobre suas pernas para continuar. As botas verdes, como ele ficou conhecido, serviam como um marco sombrio. Os alpinistas usavam seu corpo para avaliar a proximidade do cume. Estima-se que 80% dos alpinistas paravam para descansar exatamente onde ele jazia, pois a caverna oferecia abrigo contra o vento. Em 2014, uma expedição chinesa finalmente removeu seu corpo para um local menos visível e o cobriu com pedras. Perto de Green Boots fica uma região chamada Vale do Arco-Íris, e seu nome é uma das ironias mais interessantes do mundo. De longe, o Vale do Arco-Íris parece belíssimo, um espetáculo de cores vibrantes contra a neve branca. De perto, essas cores revelam-se como os tons desbotados de vermelho, azul, verde e amarelo dos macacões de alpinismo usados pelos mortos. O frio extremo impede a decomposição, de modo que os corpos e seus casacos coloridos permanecem visíveis por décadas. Uma das vítimas mais trágicas do Everest foi Maurice Wilson, um inglês que tentou escalar a montanha sozinho em 1934. Wilson não era alpinista. Ele era um veterano da Primeira Guerra Mundial que havia sido gravemente ferido e sofria de dores crônicas há anos. Em 1932, ele passou pelo que considerou uma cura milagrosa por meio de um jejum de 35 dias combinado com orações intensas. Isso o convenceu de que a fé podia realizar qualquer coisa. Wilson elaborou um plano audacioso. Ele pilotaria um pequeno avião até o Tibete e faria um pouso forçado nas encostas superiores do Everest e, em seguida, simplesmente caminharia até o cume. O fato de não saber pilotar nem escalar parecia irrelevante para ele. Incrivelmente, Wilson aprendeu a pilotar sozinho. Comprou um pequeno biplano e conseguiu chegar à Índia apesar das tentativas das autoridades britânicas de impedi-lo. Quando os oficiais apreenderam sua aeronave, ele se disfarçou de monge budista e fugiu para o Tibete. Sua última anotação no diário diz simplesmente: partindo novamente, dia lindo.
Seu corpo foi encontrado no ano seguinte ao pé do North Corin. Os alpinistas o enterraram diversas vezes, mas seu corpo continua ressurgindo conforme a geleira se move. Talvez nenhuma morte tenha gerado mais controvérsia do que a de David Sharp em 2006. Ele morreu na caverna Green Boots enquanto cerca de 40 alpinistas passavam por ali sem prestar qualquer auxílio significativo. Suas últimas palavras para um Sherpa foram: "Meu nome é David Sharp, sou da Asian Trekking e só quero dormir." Sir Edmund Hillary ficou furioso ao saber do incidente, afirmando que toda a atitude em relação à escalada da montanha havia se tornado horrível e que as pessoas só queriam chegar ao topo sem se importar com quem estivesse em perigo. A zona da morte ceifa vidas todos os anos por frio, falta de oxigênio e exaustão. Mas alguns alpinistas descobriram que a montanha guarda perigos que jamais imaginaram. Perigos que não vêm dos elementos, mas das próprias pessoas em quem confiaram para guiá-los até o cume. Quando os guardiões da montanha atacam a maioria das pessoas que escalam o Monte Everest, sonha com uma experiência espiritual. Imaginam-se ascendendo através das nuvens em direção ao céu no ponto mais alto da Terra. O que não esperam é violência. Em 27 de abril de 2013, o Monte Everest tornou-se palco do que os jornais chamaram de a maior briga da história mundial. 3 alpinistas europeus se viram cercados por aproximadamente 100 sherpas furiosos, armados com pedras e paus. Foram espancados, chutados e ameaçados de morte. Não fosse a intervenção de uma corajosa americana, talvez não tivessem sobrevivido. Os europeus envolvidos eram Simone Morrow, um alpinista italiano renomado por suas escaladas de inverno em picos de 8.000 metros. Willy Stick, um alpinista suíço conhecido como a Máquina Suíça, e Jonathan Griffith, um fotógrafo britânico. O conflito começou quando eles escalavam a Face Lose, enquanto uma equipe de sherpas instalava cordas para expedições comerciais. A instalação de cordas é um trabalho perigoso que exige concentração total. E os sherpas haviam comunicado por rádio que ninguém deveria escalar enquanto eles trabalhassem. Existem relatos divergentes sobre o que aconteceu em seguida. Os sherpas acusaram os europeus de terem chutado gelo sobre eles. Houve uma troca de palavras ríspidas. 5 minutos depois de os europeus retornarem à sua tenda, uma multidão de cerca de 100 sherpas se reuniu. Pedras voaram pelo ar, atingindo Stack no rosto. Seguiram-se socos e chutes. Alguém atirou uma faca. Os sherpas gritaram: "Agora vamos matar vocês!" A alpinista americana Melissa Arnott os salvou, colocando-se fisicamente entre os sherpas e os europeus. Arnott havia escalado o Everest 6 vezes e conhecia bem a cultura sherpa. Ela compreendeu que os sherpas não agrediriam uma mulher. Morrow foi forçado a se desculpar de joelhos e os europeus tiveram 1 hora para se retirar. Para entender como esse confronto escalou tão rapidamente, é preciso compreender a cultura sherpa e sua relação com Chomolungma. Os sherpas não são meros guias contratados. Eles são um grupo étnico que vive em altitudes extremas há 500 anos. Seus corpos desenvolveram adaptações notáveis ao ar rarefeito, incluindo uma variante genética que permite que seu sangue transporte oxigênio com mais eficiência. Mas sua conexão com o Everest vai além da fisiologia. Eles acreditam que a montanha é o lar de Molang Zangma, a deusa budista da generosidade inesgotável. Antes de qualquer escalada, os sherpas realizam uma cerimônia puja, na qual uma lhama budista abençoa a expedição com oferendas de bolo de flores, manteiga de yaqui e folhas de zimbro em chamas. A fixação de cordas é considerada um trabalho sagrado. Os europeus foram vistos como tendo desrespeitado tanto os trabalhadores quanto a própria deusa. A briga de 2013 expôs tensões que vinham se acumulando há décadas. Os sherpas carregam cargas pesadas através da traiçoeira cascata de gelo de Khumbu diversas vezes.
enquanto os clientes passam por ela apenas 2 vezes. Eles ganham muito menos, enquanto correm riscos muito maiores. Em 18 de abril de 2014, uma avalanche na cascata de gelo matou 16 Sherpas, o incidente isolado mais mortal da história. Quando o Nepal ofereceu uma compensação irrisória, os Sherpas boicotaram toda a temporada. O alpinista Sherpa mais realizado é Kamirita, que escalou o Everest impressionantes 31 vezes. Ele nasceu na mesma vila que Tenzing Norgay e detém o recorde de todos os picos de 8.000 metros combinados com um total de 42 cumes. Os Sherpas protegem sua montanha sagrada há gerações, mas eles não são os únicos seres misteriosos que supostamente habitam suas encostas. Em 1951, alpinistas descobriram pegadas na neve que não pertenciam a nenhum animal conhecido. Pegadas que sugeriam que algo colossal observava das alturas as pegadas do Yeti e as criaturas do Everest. Em 8 de novembro de 1951, os alpinistas britânicos Eric Shipton e Michael Ward exploravam a geleira Menlung a aproximadamente 4.500 metros de altitude quando avistaram algo extraordinário. Uma linha de pegadas cruzava a neve à sua frente. Mas essas pegadas eram diferentes de quaisquer outras feitas por humanos ou animais conhecidos. As pegadas mediam aproximadamente 30 centímetros de comprimento e tinham o dobro da largura de um pé humano. Elas mostravam a nítida impressão de um dedão do pé, mais largo e mais curto que os outros, com 4 ou 5 dedos menores dispostos ao lado. A equipe seguiu as pegadas por cerca de 1 quilômetro ao longo da geleira. Shipton não tinha instrumentos de medição. Então colocou o pé calçado de Ward ao lado de uma das pegadas e fotografou a comparação. Essas fotografias, publicadas inicialmente no Times de Londres, tornaram-se a evidência mais famosa da existência do Yeti já capturada. Viajando com Shipton e Ward, naquele dia estava um jovem Sherpa chamado Tenzing Norgay, que 2 anos depois se tornaria a primeira pessoa a escalar o Everest. Tenzing identificou as pegadas como sendo de um Yeti. Em sua autobiografia, ele afirmou acreditar que o Yeti era um grande macaco. Ele próprio nunca tinha visto um, mas seu pai tinha visto um 2 vezes. O que quer que tenha deixado essas pegadas, estava caminhando descalço na neve em uma altitude onde a pele humana sofreria congelamento instantâneo. Era bípede e enorme. A investigação científica mais completa ocorreu em 2017, quando o Dr. Charlotte Lindqvist analisou 9 supostos espécimes de Yeti coletados em toda a região do Himalaia. 8 amostras eram de ursos e uma de um cachorro. Mas o estudo revelou que os ursos pardos do Himalaia divergiram de todos os outros ursos há 650 mil anos. Eles são extremamente raros e quase nunca são vistos por humanos. No entanto, o mistério persiste. Eric Shipton coletou amostras de pelos perto das pegadas que não correspondiam a nenhum animal conhecido, e alpinistas continuaram a relatar encontros estranhos no Alto Himalaia. O que é certo é que o Everest abriga vida em lugares onde não deveria haver vida. O animal residente permanente mais alto é a aranha saltadora do Himalaia. Observadas a 6.700 metros de altitude, essas minúsculas aranhas sobrevivem caçando insetos levados pelo vento. Os gansos de cabeça listrada realizam uma das migrações mais extremas da natureza, cruzando o Himalaia a mais de 7.000 metros de altitude em apenas 7 horas. Leopardos das neves rondam as encostas mais baixas e ursos negros do Himalaia reivindicam território perto da base das montanhas. Mas a descoberta mais estranha no Everest não tem nada a ver com pegadas misteriosas ou vida selvagem improvável. Tem a ver com as rochas no próprio cume, rochas que contêm restos fossilizados de criaturas que outrora nadavam em um mar tropical. Segredos no cume.
Quando Edmund Hillary chegou ao cume do Monte Everest em 1953, coletou amostras das rochas calcárias no topo. Análises laboratoriais posteriores revelaram algo surpreendente. Essas rochas continham fósseis de criaturas marinhas que viveram entre 520 e 443 milhões de anos atrás, trilabitos, líquens e minúsculos organismos semelhantes a camarões. O ponto mais alto da Terra é formado pelos corpos de animais que outrora habitaram o fundo de um oceano ancestral. Essa descoberta é uma prova da tectônica de placas atuando em escalas de tempo quase incompreensíveis para a mente humana. Há aproximadamente 200 milhões de anos, todos os continentes estavam unidos em um supercontinente chamado Pangaea. Um vasto oceano tropical chamado Mar de Tethys separava as massas de terra do norte e do sul. O fundo daquele oceano acumulou camadas de sedimentos e restos de inúmeros organismos marinhos. Há cerca de 130 milhões de anos, a Índia começou a se separar e a derivar para o norte. Percorreu mais de 6.000 quilômetros ao longo de dezenas de milhões de anos. Então, aproximadamente 50 milhões de anos atrás, a Índia colidiu com a Ásia. A colisão fez com que a crosta terrestre se dobrasse e se elevasse, impulsionando o fundo do oceano para cima, até que rochas que antes jaziam sob águas tropicais se erguessem no topo do mundo. O Everest continua a crescer hoje aproximadamente 5 milímetros por ano. Uma faixa rochosa distinta, chamada de faixa amarela, é visível perto do cume. Uma camada de 60 metros de espessura contendo restos marinhos. A montanha guarda outros segredos, incluindo expedições que os registros oficiais apagaram. No final de 1952, jornais noticiaram uma expedição secreta soviética que tentou escalar o Everest pelo norte. Alega-se que 35 alpinistas estabeleceram acampamentos a até 8.230 metros de altitude antes que uma avalanche matasse 6 deles. As autoridades russas e chinesas negam que a expedição tenha ocorrido. A maioria dos historiadores acredita que foi uma farsa elaborada, mas corpos aparecem no Everest sem explicação. Em 2017, sherpas que procuravam um alpinista eslovaco que havia morrido descobriram 4 cadáveres adicionais em uma barraca no Campo 4. Nenhum alpinista havia sido dado como desaparecido naquele ano. Os corpos nunca foram identificados. A montanha continua a livrar seus mortos à medida que o gelo recua, mas também continua a fazer novas vítimas, incluindo alguns dos alpinistas mais habilidosos que já existiram às tragédias finais do Everest. Willi Steck ganhou o apelido de máquina suíça por suas habilidades de escalada quase sobre-humanas. Nascido em 1976, ele já escalava rotas extremamente difíceis aos 17 anos. Ele estabeleceu recordes de velocidade que pareciam impossíveis, incluindo a escalada da notória face norte do Eiger, em 2 horas e 22 minutos. Ele ganhou o prestigioso prêmio Pate d'Or 2 vezes e foi nomeado Aventureiro do Ano pela National Geographic. Em abril de 2017, Steck partiu para o Everest com um objetivo ambicioso. Ele planejava escalar o Everest e o Lhotse, montanha vizinha, sem oxigênio suplementar. Em 30 de abril, partiu sozinho para se aclimatar no Nuptse. Foi visto pela última vez a aproximadamente 300 metros do cume. Em seguida, caiu de uma altura de cerca de 1.000 metros e morreu. A causa da queda permanece desconhecida. Seus companheiros de escalada estavam muito longe para presenciar o ocorrido. Marc Efradi era um snowboarder francês famoso por tentar o impossível. Em 23 de maio de 2001, tornou-se a primeira pessoa a descer de snowboard do cume do Everest, finalizando a descida pelo Norton Couloir em aproximadamente 2 horas. Mas Siffre não estava satisfeito. Seu verdadeiro objetivo era o Hornbein Couloir, uma rota ainda mais íngreme que ninguém jamais havia descido.
Em setembro de 2002, Seafray alcançou o cume após uma escalada de 13 horas. Apesar dos avisos dos Sherpas sobre a mudança das condições climáticas e seu cansaço, ele apontou seu snowboard para baixo no Hornbein Kulweir e começou a descer. Os Sherpas que observavam de baixo o perdiam de vista periodicamente em meio às nuvens. Então viram uma figura distante se levantar e deslizar silenciosamente montanha abaixo. Marco Efrade nunca mais foi visto. As equipes de busca não encontraram nenhum vestígio dele. Seu corpo permanece em algum lugar no Everest, um dos mais de 200 cadáveres congelados na montanha. O número de mortos continua a aumentar. Entre 17 e 18 pessoas morreram em 2023, tornando-a uma das temporadas mais mortais já registradas. Entretanto, a montanha enfrenta uma crise ambiental. A cada temporada de escalada, milhares de visitantes geram até 12 mil quilos de dejetos humanos. As campanhas de limpeza do Nepal removeram mais de 110 toneladas de lixo desde 2019. Mas o problema continua a crescer. As mudanças climáticas estão transformando o Everest de maneiras que em breve poderão torná-lo irreconhecível. A geleira do Polo Sul perdeu mais de 54 metros de espessura em 25 anos. Cientistas alertam que a geleira mais alta do mundo pode desaparecer até meados do século. Com o derretimento do gelo, mais corpos d'água emergem. Novas regulamentações que entrarão em vigor em 2025 exigem rastreadores GPS para todos os alpinistas e proíbem escaladas solo em picos de 8.000 metros. Agora os alpinistas precisam ter escalado um pico de 7.000 metros para receber uma permissão para o Everest. Mesmo assim, a cada primavera centenas de novos alpinistas chegam ao acampamento base. Eles percorrem o mesmo terreno onde Maurice Wilson morreu agarrado ao seu diário. Onde David Sharp morreu congelado enquanto outros alpinistas passavam por perto, onde Marco Freddy desapareceu em uma nuvem. Eles atravessam a zona da morte, onde mais de 200 corpos jazem congelados. Eles sobem pelo Vale do Arco-Íris, onde os casacos coloridos dos mortos criam um mosaico sombrio. Eles seguem em direção ao cume, onde fósseis marinhos testemunham o poder inimaginável do tempo geológico. O Monte Everest nos revelou muitos de seus segredos ao longo do último século. Mas o maior mistério de todos talvez seja por que continuamos a escalá-lo. O que você acha que realmente aconteceu com Mallory e Irvine? E você acredita que as histórias de anjos da guarda e encontros com fantasmas têm uma explicação científica? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.